Gente da Rede Habla Empreendedora, estamos aqui para mais um episódio, mas hoje o episódio é para lá de especial, porque vamos falar com não uma, não duas, não três, 5 mulheres empreendedoras, elas que estão escrevendo um livro, gente, e elas vieram aqui no Habla Empreendedora hoje para contar para a gente tudinho sobre como que está sendo esse processo de escrita. Estamos aqui com a Josiane Azevedo, ela que é fundadora da WeSolve, ela é pós-graduada em marketing e ela trabalha como financeiro desde 2017. Estamos aqui também com a Sofia Cruz, ela que é empreendedora no ramo hoteleiro. Eu estava com a cabeça do hospitaleiro também, né? Ramo hoteleiro. E estamos com a Vanessa Yunges, ela que é multifranqueada no ramo da beleza e de educação. Elas vão contar tudinho pra gente dessa trajetória. No próximo bloco estaremos também com a Janaína Brito e com a Fátima Losso. Também vão trazer pra gente as histórias aí do livro do Grupo Premium Bem-Sucedidas. Um abraço para todas as bem-sucedidas e um abraço também para todos os nossos ouvintes na Rádio Habla FM, na Rádio Nova FM, sempre ligadinhos com o que tem de melhor no empreendedorismo feminino. Sejam muito bem-vindas, Sofia, Josi, Vanessa, é um prazer e uma honra ter vocês aqui comigo. E eu quero começar já de pergunta, tá, Vanessa? Opa, vamos lá. Já quero começar de pergunta. Ô, Vani, o que você considera que foi o ponto de virada para você no empreendedorismo? Sabe aquela coisa assim, que quando a gente começa a empreender é de um jeito. E chega um momento com a maturidade a gente fala assim, caramba, isso aqui foi o meu ponto de virada, foi a partir daqui que eu comecei a galgar os degraus e a ter mais sucesso. Você lembra disso? Eu diria para você que foi quando a gente começa a ter um olhar diferente. Eu comecei bem novinha, né? Eu comecei com 22 anos na parte de franquias, assumindo todas as funções e responsabilidades. Então, a gente começa sendo professora, sendo coordenadora, gestora, financeira, a gente faz um pouquinho de tudo. E eu acredito que quando a gente começou a pensar no propósito que tinha por trás, foi aquele momento de virada. A gente não estava ali só com uma escola de idiomas. Né? Hoje a gente já tem aí mais de 20 anos na área de educação, de idiomas em especial. Mas eu acredito que quando a gente parou para pensar que a gente não vendia só um curso de idiomas, seja o inglês ou o espanhol, mas que a gente vendia o sonho que estava por trás, aquele objetivo, aquilo ali mexeu comigo e falou, não, a gente não vende só um curso de idiomas. Tem muito mais. A gente gera oportunidade, transforma vidas. Eu acredito que ali foi o nosso momento de viradinha de chave. Perfeito. Conta para nossa audiência quantas franquias você tem, quais são as empresas? Então, hoje nós estamos à frente de 4 unidades, são 3 unidades da Influx e uma da Rede Atos. Então, a gente atende tanto no presencial como na forma híbrida, no online também. Inclusive, temos um curso EAD, a gente pode chegar aí a nível Brasil e exterior, mas esse é um dos grandes diferenciais. E a gente tem também a Flora Pura, que é na parte de cosméticos naturais. A Vanessa estará conosco também no programa Habla Empreendedora na TV, na Rede TV. Vocês sabem que foi estreia do programa na Rede TV Paraná do Habla Empreendedora, o primeiro podcast adaptado para a TV aberta do Brasil, gente. Todas as terças e domingos, terças 20h30 e domingos ao meio-dia. Então, eu espero vocês também agora na TV, tá bom? Ô, Josi, me conta sobre você. A Vanessa, ela já esteve aqui anteriormente no Habla Empreendedora. Você é a primeira vez que está vindo, então seja muitíssimo bem-vinda. E eu quero que você conte para nossa audiência quem é a Josiane, o que você faz. Tá bom, obrigada, Rô. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou uma empreendedora da área financeira, tenho uma empresa chamada WeSolve, que desde 2017 estou empreendendo nesse mundo aí feminino. Antes eu era CLT, passei por várias empresas, trabalhando ali também como financeiro,
Mas quando eu decidi ter um filho, eu falei, opa, CLT não dá mais para mim. A gente tem hora para entrar, não sabe a hora de sair. E essa demanda, né, de mais uma criança, eu falei, não, eu preciso empreender. E aí fui buscar o que eu sabia fazer, como eu sabia fazer, aonde. E surgiu a assessoria remota. Então, no primeiro momento, eu comecei como secretária remota. E nisso foi surgindo fazer o financeiro de forma remota. E deu muito certo. E aí veio o Isolve, né, com tudo. Na pandemia, a gente cresceu muito, porque fazer financeiro remoto, antes todo mundo achava que não era possível. Uhum. E depois da pandemia, todo mundo veio e falou, opa, é possível. E eu já tinha minha empresa bem estruturada nessa época. Então, consegui crescer muito. Hoje, eu tenho uma equipe de 10 pessoas ali, remotamente, e funciona muito bem. É interessante isso que você está falando, né? Com a maternidade, busca uma certa flexibilidade. Eu tô percebendo um movimento, assim, no mercado, sabia? E eu acho bem interessante você trazer essa fala de como, às vezes a gente vai empreender por uma necessidade Exato. mesmo, né? De alguma coisa que a gente precisa mudar para melhorar a nossa qualidade de vida. Sim. Sofia, com você, como foi? Me conta, seja muito bem-vinda, Sofia, a esse episódio do Habla Empreendedora. Eu que já conheço seu hotel, estava falando para a Sofia tem um hotel, gente, que é maravilhoso para descansar, que fica aqui em Curitiba. E eu quero saber como é que foi para você essa questão do empreendedorismo. Já era de família? Foi algo que você resolveu fazer, trabalhar com hotelaria? Me conta um pouco dessa história. Então, a hotelaria não é um sonho de criança, veio ao longo do tempo. Eu lembro que quando era criança eu sonhava em fazer as coisas, mas nunca pensei na hotelaria. A família é grande, então a hospitalidade sempre foi muito bem plantado pelos meus pais, eles são muito acolhedores, Uhum. e isso já é de família. Então, quando eu caí na hotelaria, eu não entendia como. Depois, com o tempo, eu falei, nossa, mas tudo faz sentido, tudo se conecta. Quando eu fiz o meu propósito de vida, casou com o propósito do hotel, da empresa. Uau! Eu falei, gente, que surreal. Lá, desde criança, eu já fui semeando, e hoje se transformou no que eu faço no hotel hoje, que é receber as pessoas e ter um pouco disso que eu aprendi lá na minha infância com a minha família. Faz quanto tempo que você está no ramo de hotelaria? No ramo de hotelaria há 15 anos. 15 anos. 15 anos. Começamos do zero, eu e meu marido. O Hotel Sonê, o antigo Estância Santa Cruz, que é onde você conheceu. A gente começou do zero, foi uma ideia, inclusive, dele. No começo, eu trabalhava em outra empresa. E aí, com o tempo, decidimos trabalhar juntos. E aí, eu fui tomando gosto. E hoje, eu tô na gestão praticamente sozinha. Caramba, é trabalho, hein? Mas eu amo o que eu faço, eu acho que eu estou no caminho certo. A dedicação é surreal, assim. Eu amo muito o que eu faço e isso está escrito aqui, eu acho. Josi, me conta uma coisa. Você falou que tem a sua empresa, né? É o Isolve. Como que ela tem ajudado aí os empreendedores, as pessoas? Porque a gente está falando muito, eu tenho falado muito sobre propósito, né? A gente tem falado muito sobre essa coisa do porquê cada empresa existe. E você falou um pouquinho já sobre isso, mas conta pra gente. Como que a sua empresa tem ajudado esses empreendedores? Sim, a Isolve nasceu com o propósito de ajudar pequenos empreendedores a tornar as suas empresas mais rentáveis. Esse era nosso objetivo principal, né? Nossa missão. Então, tanto eu quanto a minha equipe, que também é formada por empreendedoras, mães batalhadoras, todas nós estamos unidas nesse propósito de facilitar a vida dos empresários, trazendo ali um financeiro muito bem organizado. A gente sabe que quando uma pessoa começa um negócio, muitas vezes é por necessidade e vai fazendo tudo junto, como a Vani comentou. Faz o financeiro, faz o marketing, faz o operacional. E o financeiro é uma parte muito tranquila de delegar.
principalmente quando você delega para alguém que sabe fazer. Sim. E a WeSolve nasceu para cuidar dessa dor, desses empresários que estão ali começando e podem delegar um departamento financeiro. E, ao mesmo tempo, tem que ser uma empresa de confiança, né? Assim, Exato. a gente não vai entregar o nosso financeiro para qualquer empresa. Tem que ser uma empresa de solidez, de confiança. Como você falou, já está quase 10 anos no mercado, Exato. trabalhando com isso e já tem uma credibilidade. Ô, Vanessa, o propósito da Josiane, ele conecta um pouco com o seu. Conta para nossa audiência como você tem feito para transformar vidas das mulheres. A Josiane está falando aí, eu transformo a vida dos pequenos empresários a partir do momento que eu ajudo no financeiro. A Sofia, a partir da hospitalidade, cuidando das pessoas que às vezes vão descansar ou que estão em translado, estão em viagem. E você? Conta tudo pra gente, não esconda nada, porque eu sei que tem projeto novo na área. É verdade, é verdade. Então, nós trabalhamos hoje com 2 formatos. Um deles é na área de educação, realmente, né, na educação de idiomas. Então, onde a gente acredita que um segundo idioma, ele realmente abre portas, gera oportunidades, tanto no Brasil quanto fora. Hoje em dia, um dos grandes diferenciais e algo que está muito em alta, principalmente pós-pandemia, são esses trabalhos remotos. Inclusive, nós temos vários alunos nossos trabalhando aqui no Brasil, mas para empresas multinacionais, inclusive fora do país. E eu falo que é um grande diferencial, porque recebe em dólar, recebe em dólar e tem gastos em reais, então isso ajuda muito. Então, esse é um dos lados que a gente acredita muito nessa questão da educação, realmente. E, além disso, dentro da Flora Pura, uma área nova que nós começamos recentemente é a trabalhar com a parte de revenda. Então, seria como se fosse uma renda extra. Então, essa questão é algo relativamente nova aqui no Sul. Nós estamos abrindo essa questão agora. E um projeto novo que nós está saindo aí do forninho, essa é a novidade, onde nós estamos alinhando os dois. Essa parte da Flora com a renda extra com o inglês. E como que vai funcionar tudo isso, né? Então, uma revendedora, ela já vai poder gerar uma renda extra, porque a gente sabe que hoje em dia nem todos têm condições de bancar um segundo idioma. Então, qual que é a nossa ideia? Quando a gente fala de propósito, né, Rô? A gente estava falando de propósito agora há pouco. O que a gente pode fazer? Então, qual foi a ideia? Unir os dois. Você se torna uma revendedora da Flora. Então, você consegue, a gente te ajuda de várias formas a ter uma renda extra. E com essa renda extra, você vai poder fazer o seu curso. E a gente, inclusive, vai te dar uma opção com um desconto diferenciado para quem for revendedor da Flora. Sensacional, sensacional. E a vantagem é que a gente tem tanto o curso presencial aqui em Curitiba, como a gente atende online, e a gente tem o curso EAD também, ou seja, a gente consegue abrir um leque de oportunidades, não só para quem está localmente, mas aí para todo o Paraná, para o Sul e quem sabe Brasil todo, né? Com certeza, já estou esperando, estou vivendo por esse dia já. Ô, Sofia, me conta uma coisa, vamos falar de atendimento? Vamos. Acho que atendimento tem sido, assim, um diferencial muito grande, porque a gente tem concorrente em tudo que é lado, né? Tem várias coisas. Eu quero saber como você vê essa questão da excelência dentro do hotel, né? Porque o hotel é principalmente, né? Você está lidando ali com gente o tempo inteiro, né? Ressalva, quando eu fui muito bem atendida. Então, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para você, sobre a excelência no atendimento. Que bom saber, Rô. A excelência, o atendimento de excelência lá no hotel é uma dos nossos temas da nossa cultura empresarial. Então, a gente trabalha mensalmente em reuniões, o atendimento, a excelência, padrões de atendimento. E, assim, não é só você atender sorrindo, é você saber ser prestativo na hora que a pessoa precisa. Às vezes é você fazer um plus ali para a pessoa, um agrado, um mimo, que às vezes não custa isso para a gente, mas para a pessoa, às vezes aquilo faz toda a diferença numa experiência hoteleira. Hotel padrão de rede, você chega lá, é aquela coisa mais formatada. Nós não, nós trabalhamos com atendimento personalizado, diferenciado. Inclusive, nossos treinamentos a gente faz com toda a equipe. Filmando, inclusive, para ver como que ela está se portando no atendimento. Então, é um trabalho diferenciado que a gente faz e contínuo. Então, elas também fazem o treinamento entre elas, as reuniões,
porque hoje a gente busca esse atendimento diferenciado, é o que dá um plus, no meu ponto de vista. Com toda né? certeza. Se você chega num lugar lindo, perfeito, e você não é bem atendido, não vai ser tão lindo e tão perfeito. Eu acho que questão do hotel, principalmente, tudo começa ali. Tudo envolve, desde Sim. a limpeza Sim. até ali a pessoa que está na recepção. Acho que é um combo de coisas. E o atendimento ele começa pelo telefone, pelo WhatsApp, e quando a pessoa chega na recepção, no restaurante, lá na piscina, na suíte, quando pede alguma coisa pelo WhatsApp. Ai, gente, aquela piscina. Aquela jacuzzi nesse Aquela friozinho aquecidinha. Barulhinho do mato, assim, porque tem muita vegetação, muita Sim. natureza, é muito gostoso lá. E a jacuzzi aquecidinha, e a gente tem um atendimento lá na piscina, então não precisa a pessoa sair para estar... Sim. Então, esse atendimento é um diferencial. Eu falo, assim, que a pessoa ela tem que se sentir acolhida. Então, ela se sentiu acolhida, é o que a gente leva do lugar, né? Aquele atendimento gostoso, familiar. Que você teve um pouquinho dessa experiência lá. Sim, várias vezes. Eu fiz várias vezes. Porque, às vezes, a gente não consegue sair de Curitiba para viajar, essas coisas. Mas a gente quer descanso. A gente quer, às vezes, um lugar diferente. Sair da rotina. E aí, quando eu descobri, estava procurando uma estância, um lugar que tivesse natureza e tal. E aí eu descobri o hotel da Sofia, Sonê. Na época era a Estância Santa Cruz. Fui várias vezes e quero voltar. Vamos falar do livro? Vamos falar do livro, gente? Quero começar com você, Josi. Como que foi a experiência de ser convidada para escrever? Você já tinha escrito algum livro antes? Não, vai ser minha primeira experiência. Primeira experiência. Como que foi esse convite? O que você sentiu? Acho que passa uma história da vida na cabeça, né? Sim, passa. Ainda mais eu que sou da área financeira, né? Não tenho muito domínio ali com as palavras. Então, no primeiro momento, veio aquele friozinho na barriga. Será que é para mim? Será que eu dou conta de fazer? Mas as meninas do Bem-Sucedidas são maravilhosas e muito acolhedoras. Então, deu muita segurança ter esse suporte, né? Contar com esse suporte. E escrever ali, inspirar outras mulheres, eu acho que foi o principal motivo de contar a minha história e pensar, poxa, vai ter alguém que vai ler e vai querer fazer também. Saber que empreender remotamente é possível. Então, esse foi, assim, um diferencial incrível. Esse livro, ele vai falar especialmente sobre liderança feminina, né, Sim. Vanessa? O que você pretende? Eu sei que vocês ainda estão nesse projeto de começar a escrita, mas você já pensou o que você pretende transmitir, assim, dentro do seu capítulo, dentro da história que você quer contar? Já tenho algumas ideias ali. E um dos itens a gente sempre comenta muito de liderança, e para mim algo que foi muito forte é da liderança, por exemplo. Então, sempre trabalhei muito com isso em todas as áreas. Eu lembro lá no começo, passei por todas as áreas. E eu sempre digo, já passei, já vivenciei. Então, não tem só teoria, tem teoria mais prática. Eu acho que isso realmente é um dos diferenciais. E é importante você ter esse conhecimento. Porque quando você tem só a teoria e alguém te questiona algo, na teoria tudo dá certo. Agora, na prática... Nem sempre dá. Então, essa parte da prática, ela é fundamental também. E junto com o exemplo, liderança por exemplo, eu acredito que hoje um dos grandes diferenciais é liderança por propósito. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso no podcast da Rede TV. E falando muito dessa questão de empreendedorismo por propósito hoje em dia. A gente está num momento onde essa nova geração, ela tem um vínculo muito forte com o propósito. Não é só o financeiro, como a gente havia comentado. Sem dúvida. Né? Então, a questão, como a Sofia falou, dessa cultura organizacional muito forte. Isso é muito importante e vindo com um propósito, alinhado a um propósito muito forte. Porque eu acredito que quando você alinha o propósito, realmente você tem um grande diferencial. Com certeza. E você, Sofia, me conta. Você já parou para pensar no que você quer? O que você quer dar destaque dentro desse projeto? Como é que você quer ser lembrada? Já, sim. Inclusive, foi muito interessante quando eu recebi o convite, porque está totalmente alinhado com um dos itens da minha lista dos sonhos, que é escrever um livro, e eu já tinha as ideias, e casa muito com o tema do livro.
E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, gente, não pode, é para mim isso, eu tenho que participar. Não estava nem no momento, eu estou num processo de mudanças na empresa, enfim, mas eu falei, não, esse é o momento porque o tema casou perfeito. E é justamente isso, o meu propósito de vida é inspirar pessoas. E aí, inspirar mulheres é melhor ainda porque está dentro do que eu já faço hoje. E vou contar um pouco da minha trajetória e como eu consegui chegar na liderança hoje de um hotel. Começando lá, sendo babá com 8 anos. Uau! Então, tem uma trajetória longa aí para chegar aí na história até hoje. E A já gente tá é- tudo... Eu adoro essas histórias, assim, histórias reais, sabe? Ou seja, de transição, sabe? Ou seja, de degraus que são galgados, de aprendizados, de erros, de acertos. Eu acho que toda pessoa deveria ter o direito de ter essa experiência, de escrever um livro, de participar de um podcast, de uma conversa, de deixar sua voz no mundo. Porque quando a gente fala em voz, né, a escrita também entra, estou trazendo a minha voz para a escrita, é muito mais do que simplesmente você estar ali aparecendo. É você deixar um legado para aquelas pessoas que virão depois, para que elas possam se inspirar, para que elas possam se ver ali e falar assim, caramba, é possível. Essa pessoa começou assim, foi assim, olha os aprendizados, olha os erros. Como eu sempre costumo dizer, eu particularmente gosto de me inspirar naquelas pessoas que estão dando certo e que são reais, né? Que trazem histórias reais, porque nem tudo é mar de rosas, nem tudo é fácil, né? Eu quero aproveitar e fazer aqui meu comercial do Entre Drones e Dinossauros. Eu escrevi junto com uma turminha, o Entre Drones e Dinossauros, de um grupo chamado The Masters. Vocês estão com o Bem-Sucedidas Clube, um grupo premium de mulheres empreendedoras. Beijo, Milena. Beijo, Gi. Beijo todas as bem-sucedidas. E o Entre Drones e Dinossauros começou com o volume 1. Eu falei sobre liderança e poieses, que é a poieses, que é a pessoa se entender dentro de uma obra maior, dentro do seu propósito. E agora, no Entre Drones e Dinossauros 2, eu escrevo justamente sobre liderança feminina. Eu com a Adriana Cordeiro. Então, é um tema que vale a pena a gente escrever e vale a pena a leitura. Eu sou uma fã desse tema e já quero o livro, viu? Vocês vão colocar alguma coisa de história pessoal ou vocês vão trazer referências? Você, Vani, como é que é? Então, Rô, eu ainda não cheguei nesses detalhes de como a gente vai colocar nesse capítulo, porque, como já é o meu segundo livro, então no primeiro eu contei um pouquinho mais da minha história, imagino que eu vou colocar ali mais resumidamente o que da minha história me trouxe onde eu estou hoje, mas foi muito parecido com a Sofia. A hora que eu ouvi o título do livro, eu falei, não, esse livro é para mim, esse eu tenho que entrar, porque fala muito, a gente fala de propósito, né, de inspiração, de motivação. Eu acredito que essa é a minha maior missão, transformar vidas, impactar vidas. E a escrita de um livro, ela te gera isso, ela te gera é um legado que você está deixando. Então, vai muito além da nossa voz. E como você falou, Rô, essa questão das vozes e da visibilidade feminina, a gente mostrar que sim, é possível e que a gente, claro, nem sempre é fácil, então isso aqui é muito importante falar também, né, porque às vezes a gente vê só a parte glamourosa e não é só glamour, não, tem muitos, a gente fala que só quem passa sabe quantas noites mal dormidas, mas eu acredito que deixar isso num livro vai fazer toda a diferença, porque é sobre conexões, é sobre mostrar que você também pode. Perfeito. Gente, a gente está chegando quase ao final desse nosso papo, que passa muito rápido. Mas, assim, eu acho que dentro disso tudo, eu quero que vocês possam resumir, né? O que vocês gostariam que as leitoras sentissem, ou um conselho que vocês queiram dar. Mas é aquela coisa que vem do coração de vocês para o coração dos nossos ouvintes. É isso que eu gostaria que vocês deixassem como mensagem. E, obviamente, os canais de contato. Porque as pessoas, elas
com certeza que vão ouvir, querem saber mais sobre vocês. Eu sei que nos canais de vocês sempre tem coisas, né? Sempre tem muitas coisas, então as pessoas podem continuar essa conversa a partir dos canais. Ô, Sofia, começa contigo, a sua câmera é essa e a palavra é toda sua. A minha palavra para vocês hoje aqui é faça com amor, com dedicação, com coragem, que vai dar certo. Tenha fé e tenha coragem que dá certo sim. A nossa rede social é Hotel Sonê e o meu é sofiacruz.sonê. Obrigada, viu, Sofia, pela sua presença, brilhantando aqui o Habla. Josiane, a palavra é toda sua e a sua câmera é essa. Então, vamos lá, para você que é mãe, empreendedora, equilibra muitos pratos aí, estamos juntas, é possível. Quero ajudar também a empreender remotamente. Minha rede social é wisolve.bpo ou o site que é wisolve.com.br. Ô, Vanessa, já tem data o lançamento? Vai ser esse ano ou ano que vem, você sabe? Segundo semestre. Segundo semestre de 2025, teremos aí liderança feminina. Ô, Vanessa, a palavra é toda sua, a sua câmera é essa, e conta pra gente tudo que você quiser aí, o microfone é seu. Então, temos vários projetos aí acontecendo. Um deles, realmente, é esse projeto Transformando Vidas, onde a gente vai alinhar uma renda extra através da Flora Pura com o curso de inglês, porque a gente acredita que realmente a educação transforma. E é com conhecimento que a gente vai fazer a diferença hoje em dia. Então, fica aqui um momento de realmente reflexão. Acreditem nos seus sonhos. Lembrem que a gente pode se inspirar em outros. E faça tudo o que você fizer, faça com o coração. Eu acredito que a paixão é esse amor, é esse brilho nos olhos que realmente faz a diferença. E aqui vou falar um pouquinho do inglês. A gente tem 3 escolas de idiomas hoje da rede Influx. Vou deixar aqui o meu Instagram pessoal, que é @VanessaSPJunges, com J. Depois vai aparecer, né? O nome certinho. E lá você vai encontrar todas as nossas escolas e a loja Flora Pura também, que fica no Shopping Paládio. E a gente não terminou, hein? No próximo bloco, teremos aqui a Fátima Losso, teremos aqui a Janaína Cabral. Elas vão contar pra gente também um pouco da trajetória, dessa questão do livro. Para quem está chegando agora, nós estivemos com a Vanessa, com a Josiane e com a Sofia, empreendedoras, referência em suas áreas, e elas contaram pra gente um pouco dessa trajetória. Vocês sabem que todo o programa do Habla Empreendedora fica no YouTube do Habla Empreendedora. Também temos a transmissão depois no Spotify. E é isso. Agora vamos receber aqui no estúdio, já estão aqui no estúdio, Maria de Fátima Losso e Janaína Cabral. Podem chegar, estamos aqui no estúdio para dar continuidade a esse papo incrível com as mulheres do Bem-Sucedidas Clube, elas que estão escrevendo um novo livro sobre liderança feminina. E agora eu vou conversar com a Janaína Cabral, ela que é gestora do Bosque da Corujinha, que nome lindo, Centro de Educação Infantil. Vamos falar com a Maria de Fátima Losso, ela que é esteticista, terapeuta holística, ela que era assistente social e fez uma transição de carreira aos 39 anos. Para quem está chegando agora, no primeiro bloco falamos com Vanessa Yunges, falamos com Sofia Cruz e com Josiane Azevedo. Estamos dando continuidade a esse papo gostoso com essas mulheres incríveis. Sejam muito bem-vindas, Janaína, obrigada. Maria de Fátima, muito a obrigada. Fátima que participou do programa de estreia do Habla Empreendedora na Rede TV. Vocês devem lembrar da Fátima. Ô, Janaína, bem-vinda ao Habla. Um prazer e uma honra ter você aqui. E eu quero que você conte para mim onde surgiu esse nome tão lindo, Bosque da Corujinha. Eu amei, gente. Rô, primeiramente é um prazer estar aqui. É o meu primeiro podcast, então pode ser, pessoal, que eu fico um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. A gente adora quando é primeiro podcast, que a gente debuta, escolher o lugar certo para debutar. O importante é compartilhar e vai dar tudo certo. Então, olha só,
a educação, ela está presente na minha vida desde a infância. É mesmo? Às vezes a gente estuda aí, né, e psicólogos falam dessa criança interior. Aham. E então a educação sempre esteve presente. Então, como professora, pedagoga, e o Bosque surge na minha vida como um presente em 2012. Como foi esse presente? Através de uma pessoa que trabalhava comigo, cheguei ali, e o Bosque, a partir de então, eu até falo mais Bosque da Corujinha, porque tem vários significados aí, né? Quando a gente pensa essa educação com sabedoria, que é o símbolo da pedagogia, nós realmente estamos num bosque em Curitiba, Ai, então que a delícia. natureza ali permeando os contextos. Então, Você é pedagoga, Janaína? sou pedagoga de É formação. pedagoga de formação. E por Aham. que você falou que começou desde criança essa questão aí? Estava nas minhas brincadeiras. Então, aquela Ah. brincadeira de infância, quando a gente pensa o que você vai ser, ou quando vai brincar com os primos, ali estava a escola. Então, até minha irmã mais nova foi alfabetizada por mim. Olha só que Ai, interessante. que gracinha. Né? Por meio das brincadeiras. Então, Você sabe que você falando isso, né? Teve um podcast que eu participei como convidada. E aí, uma coisa que eu falei lá, e que vem muito ao encontro disso que você está falando, é que, acho que me perguntaram assim, né? Como a gente descobre que a gente tem um dom, ou qual é o propósito e tal. E eu falei, resgata as brincadeiras de infância. Aquelas coisas que você amava fazer quando você era criança, que depois, quando você vai crescendo, você vai perdendo um pouco. E aí eu lembro que eu adorava brincar de escola e eu era a professora. E hoje eu aplico treinamentos, então eu sou uma pessoa que vou nessa linha aí de educação também, de outra maneira, outro viés. Mas o que você está falando faz muito sentido. Ô, Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fátima, que é esse amor, essa simpatia de pessoa, com uma Muito história obrigada. incrível. Ô, Fátima, me conta uma coisa. A questão da transição de carreira, né? A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso em episódio anterior, mas para quem não viu, eu quero que você conte de novo. Como foi essa mudança sua de assistente social, concursada, com uma estabilidade, ganhando bem, para terapia? Hoje você é uma educadora, você trabalha com terapia, você trabalha com estética. Conta pra gente como foi, para nossa audiência. Eu me formei, então, com 24 anos em serviço social. Comecei a trabalhar como assistente social, trabalhei em grandes empresas, tive trabalhos maravilhosos envolvendo os funcionários, as esposas dos funcionários. E aí eu fiz um concurso, passei, fui morar em São Paulo, um concurso público. Tinha 2 vagas, eu passei em segundo lugar. Uau! E assumi, era muito bem remunerada, mas era um trabalho assim, mais burocrático. E eu estava acostumada mais àquele trabalho de campo e tudo mais. Então, me senti um pouco frustrada. E por circunstâncias da vida, eu fui ajudar uma amiga minha a fazer umas entregas de cosméticos. E adorei aquele mundo da beleza, fui num congresso de estética, achei aquilo tudo tão lindo. E me apareceu a oportunidade de fazer um curso de estética, e eu fiz um curso livre, que era 2 vezes por semana. Aí pensei, se for para mudar de profissão, vou estudar mais, vou me aperfeiçoar. Aí fiz o curso técnico e voltei para Curitiba. Aí comprei um pequeno salão de beleza, onde atendia eu, a cabeleireira e a manicure. E elas me ajudaram muito nesse processo. E era muito... foi uma transição, assim, bastante complicada, porque as pessoas não entendiam, principalmente a família. Como que vai largar o emprego? Sim, Sim. Super bem para atender num salão de beleza, não ter salário, nem CLT vai ser. Então, foi esse processo aí que eu passei. Que com certeza inspira muitas pessoas que estão ouvindo, que às vezes é isso, a gente tem que sentir no coração e ir, né? Planejar um pouquinho e ir à luta. E você estava nos falando, Jana, a questão do que o Bosque surgiu na sua vida em 2012. Mas você sempre foi da área educacional.
Ou não? Como é que foi isso aí? Como é que surgiu esse presente que você falou? Olha só, então, menina ainda, fui estudar o magistério, na sequência pedagogia, fui dando continuidade aos estudos, porque é fundamental, né? A gente não Sim. para de estudar. E nesse caminho, fui passando por concursos, e até que em 2012, como funcionária pública, uma colega minha conta que tinha uma escola e eu brinquei com ela. Eu falei, você quer me vender? Olha só, né? E fui até lá, nós fomos, e numa conversa com meu marido, e naquele momento, então, após alguns dias e organizando esse projeto, eu assumi a escola. Eu tô aqui de boca aberta, como o universo conversa com a gente, né? Sim. É só a gente entender os sinais, se vê concursada também. Então, temos aqui você e a Fátima, que também era concursada e, né, passaram por esse... Nossa, que legal, assim, que genial. E hoje, então, é uma escola de educação infantil. Como que você vê hoje, olhando para trás, Janaína, todas essas coisas que foram acontecendo na sua vida, né? Que tipo de mensagem, talvez, que você pode deixar para quem está nos ouvindo? Rô, eu penso que a infância, ela é a base. Ela é ali, a partir dali, que esse ser humano, que essas crianças, né, que desde então precisam ser muito respeitadas dentro dessa essência e desse momento único da vida. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu passei pelas outras fases, né? Eu cheguei até ensino médio, mas sempre pulsou no meu DNA a questão da infância. E eu comecei o Bosque pensando assim, o Bosque é como se fosse para as minhas filhas. Que lindo. Então, como que vai ser, né, permeado toda essa gestão dessa escola? Então, com uma essência que eu já tinha, né, em relação à educação, a estar com outras crianças, era o que eu queria trazer para esse movimento da educação infantil, que eu acredito muito, que a partir dela, as outras coisas vão acontecendo de forma mais eficiente, com clareza. Você está falando da educação infantil. A Fátima, ela também trabalha com educação mais técnica. Você forma a base e vem a Fátima e leva algumas pessoas com a sua educação para o mercado também de trabalho. Nossa, é uma conexão que deu muito certo aqui, essa duplinha, viu? Mas antes de perguntar para você sobre essa questão e a gente entrar na questão do livro, eu tenho uma curiosidade aqui, Janaína, sobre você. Como foi para você sair da posição educadora, né, para ir para a posição gestora? Porque, assim, você, com uma escola, não é só ensinar, tem toda uma estrutura que você precisa manter, e inclusive que famílias dependem de você, que a escola vá bem, para que, né, as coisas vão bem. Então, quero que você conte um pouquinho dessa experiência para a gente. Olha só, vou até usar um termo, eu acho que foi quando eu me percebi adulta. É mesmo? Diz que tem um momento na vida que você fala, opa, uma loucura. Porque foi exatamente isso. Quando eu penso uma escola e penso em empreender, eu tinha muito a visão do ser educadora. Eu estava na minha cabeça aquele momento pedagógico. Então, era tudo muito no mundo das ideias, né? Que lindo tudo. Então, foi muito desafiador. Empreender é desafiador. E daí que entra toda essa questão da tua essência, de princípios, de acreditar, porque as lutas virão, não vai ser fácil, porque daí entra todo um percurso de compreender o que está por trás também dessa questão tão linda que é o educar diretamente a criança. É isso que você está falando. Está dando com vidas, né? E que permeia criança, funcionários e também uma família ali por trás. Então, são várias questões que englobam essa escola. Isso que você está falando é um ponto muito sensível. Porque, às vezes, a gente vem com aquele sonho
sonho. E é muito lindo sonhar. Mas a gente tem que entender que todo sonho, né? Depois vem o projeto e tem os desafios. Então, a questão realmente do se planejar, de entender que existe um depois e que a gente precisa... Mas, ao mesmo tempo, você traz isso muito claro. Que por mais desafios que tenha, daí volta para a questão, aquele sonho inicial, aquele propósito que você tinha. Sim. Né? Então, acho que é uma grande lição. E você, Fátima, você trouxe para a gente essa questão, né, da educação. Você por si só já é um exemplo de vida, né? Você vem, já fez a transição de carreira. Agora você, além de tudo que você faz, estética, terapia integrativa, você também é educadora. Você coloca pessoas no mercado de trabalho. Como que você vê aí a essência, o cerne do seu trabalho, sabe? Aquilo que te move todos os dias para levantar de manhã, para vir aqui participar do podcast, para escrever livro, para sair educar. Me conta. Olha, para eu falar sobre isso com você, e é isso que me fez aceitar escrever o livro, é que quando eu comecei a trabalhar como empreendedora, que eu falei lá no salão, e aí eu comecei a vender uma linha de cosméticos, eu me tornei uma pessoa, assim, viciada em trabalho. Eu trabalhava muito. Eu não comia direito, eu não fazia uma atividade física. Meu marido, ele é médico, ele falava, para com isso, você vai adoecer. E eu falava, não. O que acontecia comigo? Eu tinha que mostrar resultado. Eu saí de um emprego que eu ganhava bem, agora eu tenho que provar para as pessoas que eu sou o máximo. E o que aconteceu? Eu comecei a empreender em 99, quando foi em 2007 eu tive um infarto. Eu tinha 47 anos. Eu infartei, eu estava de férias na Itália, eu infartei no Vaticano. Fátima, não me Eu conte. falo que assim, como se eu tivesse uma morte súbita. Eu caí com parada cardíaca e respiratória. O meu marido médico voltou, minha irmã chamou, ele voltou, que ele estava mais para frente. Apareceu uma pessoa, um médico de Belo Horizonte, começou a fazer os primeiros socorros. Eles me ressuscitaram. Eu fiquei internada 1 mês na Itália e fiz cirurgia cardíaca lá, de peito aberto. Gente, que história! Ô, Fátima, você já dá continuidade, mas eu tenho uma curiosidade, porque dizem que quando a pessoa vai sentir, né, vai ter o ataque cardíaco, essa coisa toda, sente uma dor muito forte. Você sentiu essa dor? Como foi? Como foram os sinais? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque às vezes a pessoa... Né? A gente não deseja nunca que isso aconteça, mas às vezes a pessoa pode estar sentindo algum sintoma e não sabe o que é. Eu comecei com uma dor no braço, final de dezembro de 2007. Fui em vários médicos. Como eu tinha tido um acidente de carro, eles acharam que era coluna. E aí, tomando medicamento para dor. Até que lá no dia, quando eu realmente infartei, eu não tive dor nenhuma. Eu estava olhando, assim, o túmulo de um dos papas. Quando eu fui ler o nome, sumiu. Eu tive ainda tempo de pensar, porque era 1h da tarde, depois da bênção do Papa. Falei, acho que eu estou com fome. E já caí com parada cardíaca e respiratória. Então, isso é importantíssimo que você está falando. Por quê? Porque as pessoas naquela época diziam assim, não, mulher não infarta. Quem infarta é homem. O problema é o homem. Não, imagina. Eu fui num médico, ele falou assim, eu não sei o que você tem, mas coração não é. Você vê como a gente precisa quebrar alguns estigmas mesmo, né? Sim. Como que mulher não infarta? Imagina. Né? Então, assim, aí eu acabei passando por essa situação. E o que aconteceu? Aí foi a virada de chave. Porque aí, isso que eu quero colocar no livro. Não é porque a gente é empreendedora que a gente tem que fazer tudo. Aí eu não sabia dizer não, eu não sabia delegar, tudo era comigo. E aí a minha empresa mudou. Aí eu passei a ter lucro. Por quê? Porque daí eu formei uma equipe competente. Eu investi nas minhas funcionárias. Eu tinha 12 funcionárias, cheguei a ter 12. Aí eu peguei um pessoal que era formado em estética para ser vendedora, porque daí eu tinha uma distribuidora de cosméticos, de produtos para estética, de cosméticos e aparelhos para estética.
Aí eu dava treinamento, aí eu aprendi a delegar, eu fui cuidar da minha autoestima, que isso é importantíssimo. Olha isso, né? Eu quero falar isso no livro, porque o que que acontece? Quando a gente tem autoestima baixa, a gente quer mostrar de alguma forma que a gente é importante. Então, para mim, assim, deixa comigo, sabe assim? Deixa que eu resolvo. Deixa que eu E resolvo. vai absorvendo até a hora que não consegue mais nada. Exatamente. Aí eu chegava, cuidava da minha empresa, eu dava aula à noite, eu chegava às 10h30, eu comia, eu assava uma lasanha inteira no micro-ondas e comia. Não fazia atividade física, não tinha cuidado. Então, a minha ideia no livro é mostrar para a empreendedora que ela tem que se cuidar, ela tem que se amar, ela tem que ter autoestima. Né? E para mim foi muito legal, porque assim, a partir da hora que eu comecei a delegar, né, como a colega falou aqui antes, da empresa que cuida do financeiro. Então, quando eu queria fazer tudo. Eu queria dar os cursos, eu queria vender, eu queria cuidar do financeiro. E aí não consegue fazer nada tão bem, né? Porque daí tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. Nossa, espetacular essa história e tenho certeza que você vai traduzir isso para o livro, né? Trazendo essas histórias aí de superação. Tenho certeza que tem muitas mais histórias aí no meio. Ô, Janaína, me conta, como que foi para você? Você já escreveu algum livro antes? Não. Como educadora, né? Eu imagino que venha um sentimento todo especial. Como que foi esse convite? E por que você decidiu aceitar falar sobre liderança feminina? Então, estar na gestão de uma escola onde você lida com muitas mulheres. Por mais que tenham os pais ativos, a maioria são as mães, que acabam, né, de certa forma, estando mais à frente, muitas vezes, mas também não tirando mérito de pai, porque é lindo observar, né, a nossa clientela tem muito isto, mas eu tenho um grupo de funcionárias. Então, tentar trazer dentro dessa linguagem da comunicação, e o que eu quero trazer para o livro é inspirar enquanto ser mulher, né? Naquela profissão que você tá, mas trazer leveza para esse contexto do dia a dia, de que forma nessa gestão a gente consegue organizar. Então, como a Fátima disse, né? Essa qualidade de vida que vai além, né? De que forma que isto pode ir além da pessoa Janaína gestora, mas também enquanto empreendedora, de ter este olhar, de conseguir fazer essa leitura do outro, desse contexto todo ali, de que forma que você consiga ter, sim, né, você enquanto empreendedora, porque realmente é um papel lindo, mas muito desafiador, e também porque você está lidando com vidas. Então, o tempo todo, né, inspirar essa pessoa que tem que se cuidar, que tem que se ver como mulher, mas também essas mulheres que estão ao seu redor. Ô, Fátima, o que representa para você ter o seu nome registrado num projeto tão lindo, né? Projeto colaborativo como esse. O que representa? O que vem aí no seu coração? Nossa, é maravilhoso. Sempre sonhei e sempre que eu contava a minha história, as pessoas, você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro, mas era uma coisa que parecia muito distante. E aí comecei a participar do Bem-Sucedidas e fui convidada e fiquei muito feliz, porque, assim, oportunidade da gente mostrar as coisas boas de empreender e as coisas também não muito boas e que a gente tem que estar atenta a elas. Isso é muito importante. Ô, Janaína, e você? Me conta. O que você já falou, né? O que você imagina para o seu capítulo, que eu acho que ainda não começou a escrever, ou já tem uma ideia, assim... Rabiscou alguma coisa, né? O que você pretende deixar como legado para as pessoas que lerem a sua história, ou a sua trajetória, ou as suas palavras nesse livro? Que é possível em meio às dores, né? Realmente, igual a gente, né? As meninas já falaram anteriormente, não é um mar de rosas, mas é um propósito.
Então, eu quero inspirar dessa forma, aquilo que você tem como princípios e valores, acreditar. Porque a partir daí você pode fazer a diferença, né? Pode, então, com um pouquinho, né? Daquilo que eu acho magnífico e poder realmente transmitir que é possível. Que é possível, né? E eu vejo, assim, que às vezes a diferença entre um ir ou não ir, às vezes é só uma palavra. Às vezes é você ler ali uma história e dizer, caramba, eu tô nesse momento aqui. Né? Como que você vê, né, o Fátima? Você vai colocar no livro, ali no seu capítulo, você já tem ideia, você vai colocar esse momento da transição que você fez? Como que você acha que você pode inspirar as mulheres que estão lendo o seu capítulo? Principalmente as mulheres, né? Porque eu vejo que a gente, quando a gente escreve, assim, eu vejo que a gente acaba atraindo esse público para nossa leitura. Hoje a gente trabalha bastante isso. Antigamente as pessoas entravam numa profissão e ficavam na profissão. Então, hoje, além da gente ter as pessoas buscando essa transição de carreira, a gente tem algumas mulheres que optaram por criar os filhos, que não trabalharam fora e agora, depois que os filhos estão maiores, também querem trabalhar. E é muito bacana. E por que eu escolho, trabalho com essa questão das terapias? Porque eu vejo, assim, que é um futuro muito, muito importante, vamos dizer assim, com muita perspectiva. Porque o que acontece? Hoje, quem não precisa de uma terapia que ajude a dormir bem, que ajude a relaxar, como eu falei, a ter autoestima, a tratar as crenças. Eu tinha crença limitante de que eu tinha que trabalhar 24 horas por dia, senão minha empresa não ia prosperar. É uma junção de coisas. Exatamente. Então, isso é muito importante. E a mulher, assim, se dá o tempo, a gente não achar que a gente tem que dar conta de tudo. O ser humano, ele é um ser integral, e eu acho que muitas vezes a gente esquece que a gente é formado de corpo, mente e espírito. Exatamente. E aí, às vezes, a gente ou cuida muito do corpo e deixa a mente e o espírito de lado, ou cuida muito da mente e deixa o corpo. Eu acho que é uma junção, né? Nós somos seres integrais e precisamos desse cuidado e desse carinho. Isso mesmo. A gente está chegando ao fim desse episódio maravilhoso com essas empreendedoras espetaculares que trazem muitos insights para a gente. Mas antes de encerrar, eu quero que vocês deixem a mensagem final, aquela mensagem que vem do coração de vocês para o coração de quem vai ler o livro ou para quem vai assistir o nosso episódio posteriormente, e deixem como que as pessoas podem saber mais sobre o trabalho de cada uma. Janaína, a palavra é sua, a sua câmera é essa, fique à vontade, o microfone é todo seu. Eu quero dizer para você que está assistindo que é possível, que você, dentro da tua história, é importante acreditar, que se você sonha em empreender, que não deixe que alguma palavra que venha como um dardo para uma flecha para dizer não. Acredite, coloque no papel, sonhe, coloque metas e vá buscando os caminhos para executar. Então, é importante que você, enquanto ser humano, a sua identidade, aquilo que você sonha, você vá buscando por meio de estratégias aí possíveis. E para conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais da escola, dessa essência, dessa educação com tanto respeito que acontece para a primeira infância, @Bosque da Corujinha. Adorei esse nome. Muito bom. Fátima, a palavra é toda sua. Essa é a sua câmera da verdade. Fique à vontade. O que eu quero mesmo é deixar para as mulheres que nós temos muita competência, nós somos muito boas no trabalho de empreender, de lidar com pessoas, mas que a gente tem que se cuidar. O autocuidado é fundamental. Primeiro, a gente tem que se amar para poder amar o outro. E isso é o mais importante, isso que eu aprendi.
E o bom que eu quero que as pessoas aprendam no amor, porque eu, infelizmente, aprendi na dor. E a gente tem essa oportunidade de aprender no amor. Então, o autocuidado, para mim, é a palavra-chave. Eu tenho um site, um blog, que é esteticaterapêutica.com.br, também um canal no YouTube, que é Estética Terapêutica, e o meu Instagram é m.fatimalosso. E a gente está encerrando esse bate-papo com essas empreendedoras. Quero mandar um abraço, agradecimento especial ao Bem-Sucedidas Clube, grupo premium de mulheres empreendedoras que permitiram essa collab entre Habla Empreendedora e Bem-Sucedidas. Quero agradecer a Giovana Vanzo por essa joia maravilhosa que ela cedeu para o Habla Empreendedora. Giovana Vanzo, um beijo. Ela que tem o Autoestima em Foco, que é um programa que vai na Rádio Habla FM também, na Rede TV Paraná, dentro do programa Habla Empreendedora. Quero agradecer quem está aqui no estúdio, a Thaís Silva, ela que é a videomaker, fotógrafa de mulheres, especialista em fotos e vídeos para mulheres. Quero apresentar a Thaís. Ela já foi no Habla Empreendedora, você já deve conhecer e lembrar da Thaís, mas eu quero apresentá-la aqui para quem não conhece. Vem, Thaís, vem dar um oi aqui. Essa talentosíssima mulher, ela é fotógrafa, videomaker de mulheres e ela é incrível. Dá um oizinho aqui para a galerinha. Oi, gente! Não faço questão, porque a Thaís, ela está em todos os momentos mais marcantes do Habla Empreendedora. Ela que também é fotógrafa oficial do Bem-Sucedidas Clube. Obrigada, viu, Thaís? Finalizamos aqui esse episódio. Lembrando, gente, todas as terças-feiras, às 20h30 e todos os domingos ao meio-dia, na Rede TV Paraná, Habla Empreendedora, levando voz e vez às mulheres empreendedoras. Estamos também na Rádio Habla FM, estamos na Rádio Nova FM, Spotify, YouTube e nos melhores agregadores de podcast. E por aqui finalizo dizendo: quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até mais, até breve, tchau.